Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa continuação do módulo LGPD. Hoje é o nosso segundo encontro aqui na nossa aula número 2, onde a gente vai falar um pouco de regulamentação, como é que estão os outros países em relação a esse tipo de regulamentação de dados, tá? E também vamos falar um pouquinho sobre o contexto em que foi criada a LGPD, que foi baseada numa lei que se chama GDPR, que é a nossa co-irmã aí, né? Ou, melhor dizendo, a nossa mãe, porque a LGPD ela foi feita a partir da GDPR, que é a lei que regulamenta o tratamento de dados na União Europeia. Então, pessoal, aqui vocês podem ver por esse mapa de calor um pouco da intensidade, ou melhor, da maturidade da regulação de dados pelo mundo, tá? A gente pode ver que a América do Norte aí, e alguns países da Europa e Austrália, eles têm aí uma regulamentação já pesada e um pouco mais madura, ok? Já em ação. E a gente pode olhar aqui a Grande Ásia, Brasil, alguns países da América do Sul e México, e alguns países também da África, com uma intensidade moderada, ou seja, estão começando ali, estão ganhando algum tipo de aplicação, né? Estão começando aí a fazer a regulação. Vocês podem ver algo interessante. Na América do Sul, a Argentina, ela já tem um processo mais evoluído que no Brasil. Até mesmo porque eles começaram a tratar esse tipo de informação em 2000. Então você pode ver que no mapa de calor aqui eles já são considerados robustos e não moderados como o Brasil. Ok? Isso é para que vocês apenas tenham uma ideia. Esse mapa ele é bastante atual, é desse ano inclusive, então ele dá uma ideia de contexto, como é que está o Brasil perante o mundo no tema. A GDPR, falando aqui muito rapidamente para vocês, é a General Data Protection Regulation, ok? E ela entrou em vigor em maio de 2018, tá? Ela segue alguns atributos qualitativos de proteção de dados, onde nós bebemos nessa fonte, né, para criar a LGPD. E a ideia é que haja uma padronização de comportamento de tratamento de dados, não só para um país, mas para a comunidade europeia. Também trata da proteção da pessoa natural contra o tratamento de dados pessoais e também acaba regulamentando e ditando, tendenciando, né, o business dentro dessa área. Por quê? Porque fazer negócios com países que são aderentes a essa legislação pode causar uma barreira comercial e concorrencial. Ou seja, se você não está adequado na Europa, fica difícil você fazer negócios, ok? Mesma coisa vai valer, a gente vai falar um pouco, para países como o Brasil, que correram atrás dessa regulamentação até para estarem aptos a continuar fazendo negócio com os países mais relevantes aí da Europa. Aqui, pessoal, eu separei um pequeno checklist para que você possa se fazer algumas perguntas e entender se você tem aí uma interface crítica com o pessoal da União Europeia, que se adequou à GDPR. A sua empresa, o seu negócio, não importa o tamanho, ok? Nem o segmento, mas ele realiza tratamento de dados de indivíduos europeus de forma direta? De alguma forma, o seu negócio faz parte do grupo econômico de empresas que tratam dados de cidadãos da União Europeia, havendo integração da base de dados? A base de dados está localizada em um dos países da União Europeia ou contratou solução internacional
que esteja localizada em território europeu? Você tem intenção de expansão, de crescer, e nesse planejamento estratégico, você tem a intenção de oferecer seus bens ou serviços para cidadãos localizados na União Europeia? Se alguma dessas respostas é sim, você deverá se atentar de forma mais profunda às interfaces para que o seu negócio não seja impactado negativamente, ok? Aqui compartilhando um pouco da linha do tempo da implementação da LGPD. Começou praticamente 10 anos atrás com a primeira consulta pública que foi feita em 2010. Depois houveram alguns projetos de lei, tá? A 4060 em 2012 e a 330 em 2013. Em 2014 foi um momento muito relevante dessa jornada, onde se instituiu o Marco Civil da Internet. Houveram alguns gatilhos, inclusive, que de extravio de fotos, enfim, houveram alguns episódios que foram gatilhos e motivaram para que o Marco Civil da Internet acontecesse. Em 2015 houve uma segunda consulta pública e um projeto de lei também em 2016, até que, finalmente, no ano passado, houvesse a Lei 13.709, que é a LGPD, que entrará em vigência, né, em 2020. Pessoal, em nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho do contexto. Vamos se aprofundar um pouco em que cenário estamos e para onde queremos ir usando como ferramenta a LGPD. Ok? Até lá. Vejo vocês.